Equilibrando a balança com Deus. Amém? Foi? A palavra de Deus vai falar ao nosso coração da seguinte forma: aproximou dele um dos escribas que eu tinha ouvido disputar, e, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Senhor meu Deus, te agradeço, Senhor, por estar neste lugar, por entender, Senhor, através do Espírito, que a tua obra é necessária em nossas vidas, não para ti, mas para nós, porque precisamos fazer a sua vontade, porque fomos criados para isto, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, manifeste a sua presença neste lugar, Senhor, e use, que todo eu suma e que tu se manifeste, que a tua presença seja sentida, Senhor, acampe teus anjos neste lugar, e que as batalhas espirituais travadas aqui sejam jogadas por terra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. Nós vemos aqui numa situação que Jesus continuamente era testado, porque ele veio para pegar a elite e falar que todos eles eram hipócritas e não tinham relação com Deus. E era muito complicado, porque aquela elite dedicava sua vida a isso. Eles se colocavam acima de todas as outras pessoas, porque falava que Deus falava através deles. O judaísmo, então, quando você chegava na sinagoga, os véus, eles dividiam as castas. Os homens, os átrios, onde só iam os sacerdotes, depois vinha onde os homens, depois as mulheres e as crianças. Então parece que quem estava lá atrás não tinha relação com Deus. É por este motivo que quando Jesus é crucificado, fala-se que rasgou-se o véu. Davi, pode diminuir mais o retorno? É o branco. Oi. Diminui. Isso. Diminuiu. Glória a Deus. Quando fala que rasgou-se o véu, você tem livre acesso. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um pastor, de um apóstolo, você não precisa de um levita para ter a tua relação. Muito pelo contrário, Jesus fala disso exatamente, que ele quer se relacionar contigo pessoalmente. Ele te criou individualmente, cada um tem o seu propósito, o seu projeto feito por Deus. Ele não faz nada ao lote. Quando você vai na feira que tem aquele lote de manga, lote de mané, não, Deus faz um a um, cada um com os seus planos. E é muito triste quando você se afasta disso. Jesus, ele criou a todos nós, mas ele criou de uma forma que nós também sejamos ligados a ele. Aquele dia a gente conversou um pouquinho, né, meu irmão? O senhor mora em Saquarema, né? E o senhor trabalha com construção civil, né? Quando você vai fazer uma construção, qual é a primeira coisa que se faz? O alicerce. Quando Jesus, ou o próprio Deus, criou você,
Ele criou de uma forma... Davi, diminui o retorno. Vai lá embaixo. No amarelo lá, no send e diminui mais. E Natal. É por isso que eu gosto de deixar a mesa depois para ajustar tudo. É complicado. Isso. Tá. Jesus, ele colocou de uma forma que você não tem vida em abundância. Você não tem vida plena se você não estiver ligado a Deus. Eu não estou falando, vou te explicar isso aqui nessa pregação de hoje, que não estou falando nem da igreja. Tem pessoas que acham que não precisam congregar. Mas quando você não congrega, você também não faz a vontade de Deus, né, que Ele apontou para você. Porque Ele deu missões para a igreja. Jesus, quando vier de novo, Ele vem buscar a sua igreja. Ele não vai vir em relação ao nome marcado. Claro, quem são igreja? Quem somos? Ou quem será? Igreja é todo aquele que se reúne, congrega para fazer, se organiza para fazer a obra de Deus. Qualquer um que seja sozinho não consegue fazer isso. Por isso nós congregamos. Primeiro que nós precisamos do aperfeiçoamento dos santos. Porque se o ambiente da igreja, a normalidade do mundo atinge a nossa vida e daqui a pouco o pecado é uma coisa normal. E nós precisamos dessa santificação que nós temos dentro da igreja. Mas além disso, nós organizados como igreja fazemos a vontade de Deus. A igreja ajuda. Esse mês essa igreja cuidou de vidas, faz visitas. A gente aqui, ainda há pouco, estava orando por famílias que estão necessitando de oração. A igreja faz isso. A igreja sustenta, porque lá no livro de Tiago fala que não adianta você dispensar uma família com a palavra de Deus se eles estão passando fome. Existem pessoas que precisam de necessidade e a igreja ajuda. Cesta básica, tenta arranjar um emprego, ajuda nos projetos de vida de cada um, porque é a função da igreja. O maior ministério de Jesus, o que define o ministério de Jesus é a palavra amor. Que tem pessoas que lá dizem como se fosse um sentimento, mas você tem que pegar esse sentimento e verbalizar ele, botar ele para ação, sair da sua área de conforto, porque senão você não tem relação com Deus. Jesus, por isso que eu falei da construção. Quando Pedro, lá em Atos 4:11, o apóstolo revelou às autoridades religiosas que Jesus é a pedra da esquina. A pedra da esquina é aquela pedra que numa construção, se você tirar, desaba. Por isso que eu falei dos alicerces. Mas aqui é melhor do que os alicerces. Se você, na tua vida, tirar Jesus da tua vida, você vai ter que buscar fugas, você vai ter que buscar formas de substituir o que você nunca vai conseguir. Porque Ele te criou de uma forma que isso é impossível de acontecer. Mas às vezes as pessoas que não se relacionam com Deus vão através da bebida, das drogas, do pecado em si, de diferentes formas, e acham que isso vai substituir a sua relação com Deus, mas só acha porque ele nunca experimentou se relacionar com Deus. E eu falo porque existem algumas teses que falam que uma vez salvo, sempre salvo, mas outras falam que você pode perder a sua salvação. Eu falo uma coisa para você, como a vida do Ricardo. Quem experimenta se relacionar profundamente com Deus não larga mais. Você pode ouvir falar, você pode estudar um pouco, você pode ver alguém sentir a presença de Deus, mas quando você vive,
quando você sente o manifestar na sua vida, quando você amadurece esse relacionamento, quando você busca a intimidade com o Espírito que habita dentro de você. Porque quando você aceita Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus limpa, adorna, expulsa quem lá estava e prepara a casa para o novo morador, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós nos acostumamos com essa relação e nos aprofundamos, você não larga mais esse Deus. Eu sei porque eu já fui denominado como desviado, mas depois, quando eu voltei, que eu entendi que a experiência que eu tinha tido antes não chegava aos pés do que eu sinto hoje. Deus falou neste versículo Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Porque você foi criado, e se você virar as costas para tudo, você não tem mais propósito. Deus, quando viu a queda do Adão, que ele passou, que Adão precisaria povoar a terra, e ele viu que as coisas estavam indo por um caminho errado, veio o dilúvio, mas ele prometeu em Gênesis 9:11 para o próprio Noé que nunca mais acabaria com a humanidade através da água. E ali, um pouco depois, em Gênesis 12, ele chama Abraão e começa a primeira aliança através do patriarca da fé. A partir desse momento, ele vem te dando a chance a cada um, descendente direto, genético e espiritual desse homem, para se relacionar com ele. Por quê? Porque quando você cai, Adão caiu, Adão conversava com Deus em todo final de tarde, a sua relação era próxima com Deus. Mas quando ele cai, a relação, a palavra vai falar que destituídos fomos da graça de Deus. E para alcançar esta graça, nós precisamos agora, diferente de Adão, escolher a Deus. Escolher a Deus em detrimento de tudo. Escolheu a Deus acima de todas as coisas. Mas ele fala que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele mandou e ordenou que povos fossem dizimados quando o povo de Deus chegou lá na terra prometida, em Canaã. Porque ele via que se todo o propósito é você aceitar esse Deus como Senhor da sua vida, se todo o propósito é você colocar ele para gerenciar a sua vida, aceitar a graça e receber essa graça, quando ele entende que você não vai mais fazer isso, o teu propósito termina. Ele ordenou, porque aqueles povos, os midianitas, eles tinham um nível de pecado tão grande, de maldições, de sacrifício a deuses pagãos, até os seus animais e suas crianças, que não tinha mais possibilidade de salvação. Salvação essa que naquele ponto nem era tratada, mas todos os que morreram com Cristo, com Deus, foram salvos. Ah, mas como é que pode não ser salvo, você ser salvo se lá não tinha Jesus? É que a palavra de Deus fala que quando Jesus foi crucificado, a morte do testamenteiro, houve a segunda aliança por qual nós seríamos justificados. Jesus foi lá embaixo, nesses 3 dias, ele foi lá embaixo, não, que as coisas não, ele foi ao Hades, porque o próprio inferno ainda está vazio, e lá ele pregou aos cativos e resgatou para o que tinha acabado de ser aberto, que seria o paraíso de Deus. Então todo aquele que lá no Velho Testamento morreram com fé em Deus não se perderam, porque Deus já tinha promessas para cada alma. Mas Isaías já falava sobre o Messias, que esse vinha ser o Redentor, o Cristo.
quem vai a ele não é lançado fora. Mesmo naquele momento não tinha essa possibilidade, mas quando essa felicidade abriu, a palavra de Deus foi lá que Jesus foi lá, porque essas pessoas estavam no Hades, mas numa parte separada, não estavam misturados com aqueles que morreram no pecado. Deus não te abandona, mas a tristeza que nós vamos ver é que muitos abandonam a Deus. Muitos pensam que a sua vida pode seguir em rumos diferentes. Muitas pessoas entendem que pelo seu próprio esforço eles são agraciados, as suas conquistas, e se esquecem de quem é o dono do ouro e da prata. Se esquecem das coisas que são valorosas e botam preço no que não tem preço. Botam preço porque ali eles começam a ser derrotados. Quando eles param de se alinhar com Deus. Davi, abre lá o Salmo 127. Quando você para de se alinhar com Deus, quando você para de se envolver com Deus, Ele vai falar, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam-se. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O pão que cai na tua mesa, o teu prover, vem de Deus. Você pode achar que você conquistou, mas você não pode nem jurar. Sabe por que o evangélico ele não jura? Porque ele não pode aumentar um côncavo na tua estatura. Ele não pode falar se amanhã estará vivo. Só Deus pode. Só Deus pode falar qual vai ser o seu futuro, da tua vitória, da tua derrota. Só Deus tem a chave da vida, da morte. Só Deus tem a tua vitória. Porque em Romanos 11:37 vai falar que em nome de Jesus somos mais do que... Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores em nome daquele que por nós atua. Em Romanos 8:28, um pouquinho antes, fala que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e a sua justiça. Mateus 11:28 vai falar que venham a mim os cansados e oprimidos e eu vos darei alívio, porque o nosso descanso é ali. Quantas vezes nós nos tornamos cansados, céticos, às vezes a fé abalada, porque Deus sabe isso é do ser humano. Tem hora que a nossa carne clama, o corpo pede o descanso e você fica enfraquecido. Mas não se acanhe, não fique, porque isso é esperado por Deus. Ele mesmo fala na sua palavra que o cair é do homem, mas o levantar é dele, porque através dele ele vai te erguer de novo. Até a sua saúde. Nós somos triunos igual o nosso Deus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito, que é dele, o espírito é dele. Corpo é um pedaço de carne que depois os vermes e as cinzas vão comer. E a alma é toda aquela nossa particularidade, as nossas emoções, o nosso pecado. Tudo está na nossa alma e vai ser ela que vai se voltar no dia do juízo para o nosso julgamento. Mas quando nós aderimos ao pecado, nós adoecemos a alma. A nossa alma fica adoecida. Mas em contrapartida, quando nós nos ligamos essa alma, a palavra de Deus fala que a alma fortalece até o nosso corpo físico. A alma sustém o corpo. Porque essa ligação com Deus, ela vai te fortalecer de todas as formas. Mas as pessoas estão esquecendo disso. Estão menosprezando este relacionamento. Em 1 Reis 6:7 vai falar, bota aí, Davi. Fala que o templo de Salomão foi preparado, foi edificado com pedras preparadas.
Eu nunca, seu pai, eu tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E ele também fui formado de aparência. Deixa eu ver aqui. 1 Reis 6, né? Agora eu perdi aqui. Mas o templo de Salomão, ele foi feito com pedras preparadas, encomendadas para a sua construção. Mas teve um momento que uma pedra chegou de tamanho diferenciado. A pedra rejeitada. Essa pedra não encaixava naquele momento. Então ela foi jogada fora. Mas teve um momento na construção que as coisas não encaixavam mais. Aí alguém foi lá buscar aquela pedra. E aquela pedra acabou com a construção. Deu tudo certo. Foi dessa forma que Pedro lembrou isso. Salmo 118, Davi. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, a sua benignidade é para sempre. Em Salmos 118, versículos 22 e 23, desculpa. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi do Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando você rejeita a Deus, vai faltar para você, porque nada vai substituir. Naquele momento, na hora de construir o templo, aquela pedra foi lançada fora, mas o templo não iria acabar sem aquela pedra. Todo projeto que tem na tua vida, ele tem que estar ligado nos céus. Quando você ouve o que Deus fala para o teu coração, quando você sente os caminhos de Deus, você faz o que Deus quer aqui na terra, Ele te dá a vitória lá do trono. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quantas vezes um profeta chegou e falou para você, ó, você mesmo, qual é o seu nome? Wilson. Eu estranhei com a Antonieta, eu lembrei, aí que você vê aqui, Antonella, eu estou pegando a unção do pastor Carlos. Aí eu falei, poxa, o rapaz chegou, aí eu lembrei, não, aí que eu reconheci. Ele te entregou, te entregou agora uma coisa de Deus, não foi? Quando você recebe uma profecia para a tua vida, e você segue na tua vida colocando isso, ó, Deus me revelou. Deus, direto do céu, usou um profeta para falar na minha vida. Quando você segue, porque toda profecia de Deus não quer dizer que vai se realizar. Se você aceitar no seu coração, tiver fé e caminhar para isso, ela se realiza, porque Deus é imutável, Deus não muda de opinião. Vai depender agora de você receber isso e tomar posse. Quando você toma posse, você anda da forma correta, quando é necessário. Você faz a tua parte aqui na terra, lá no céu Deus e fala, é agora. Nós não sabemos qual é o momento, mas o Deus sabe melhor do que nós. Ele conhece melhor as tuas necessidades do que você. Ele entende se você está saudável quando você nem tem essa noção. Ele sabe o que vai acontecer. Ele olha para a tua vida e vê teu nascimento, tua morte, tua condenação, tua salvação. Tudo isso está à sua visão assim que Ele olha para você. Ele sabe as tuas fraquezas, as tuas fortalezas, o que você gosta, o que te enfurece, o que não gosta. Então quando você faz a tua parte neste chão, nesta terra, Deus liga e dá a vitória em nome de Jesus. Porque quando você faz a vontade de Deus na tua vida, segue o propósito que Deus colocou para a tua vida, quem ora para Deus para receber vitória? Então vou falar uma coisa para a tua vida. Você quer receber vitória para as tuas orações?
Entenda o que Deus quer para a tua vida, porque Ele não vai contra a própria determinação que Ele mesmo colocou. Se Ele quer você na direita e você olha para ir para a esquerda, Ele não vai te dar. Quer a sua oração atendida, Juninho? O que Deus quer para a tua vida? Ligue o propósito de Deus, busque a Deus, se relacione com Deus, entenda o que Ele quer e tome para si. Quando você entender o que Deus quer para a tua vida e buscar para você mesmo isso, essa é a vontade de Deus para a minha vida, e eu vou orar e vou me esforçar, porque em cima deste propósito, em cima desta promessa, eu vou ser mais do que vitorioso, porque Ele não vai te abandonar. Oraiei e te responderei. É o que fala, porque a oração do justo não é lançada fora, contanto que os teus propósitos estejam ligados lá no céu. Deus tem planos, e se você não for dar vazão a esses planos, Ele vai usar outro. Mas em Provérbios 28:9, bota aí, Davi, eu sempre coloco: aqueles que abrem mão disso, fala que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. As pessoas vivem num mundo de pecado, de droga, de bebediça, e falam: eu vou rezar para Deus. Fala, perde teu tempo, rapaz, porque você não tem relação com Ele. O que tu vai fazer? Você precisa de ajuda, você precisa de uma quantia de dinheiro. Aí você vai ali no centro do Valqueire, ninguém te conhece, alguém vai te ajudar? Quem vai estar contigo em qualquer peleja é o teu amigo fiel, aquele com quem você se relaciona, aquele que tu conversa, aquele que você ouve, aquele que você entende o que Ele quer de você, e Ele entende o que você quer dele. Quando você se relaciona com Ele, você vai orar e Ele vai te responder. Ele vai se fazer presente na tua vida. Mas nós, quando nós falamos de Josué, nós falamos logo o seguinte: ó, Deus falou o quê? Tem de bom ânimo. Mas é só bom ânimo? Josué 1:8, Davi. Josué 1:8 vai falar: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aí sim tem de bom ânimo. Mas o que adianta você ter bom ânimo se você não busca? O que adianta você ter certeza da tua vitória, mas contando com o teu próprio esforço? Tem de bom ânimo, mas segue o caminho que Deus deu para a tua vida, e Ele vai se manifestar. A tua vitória está lá na frente. Vai ter tribulações? Vai, porque aqui ainda não é a glória de Deus. Mas segundo Coríntios 7,14 vai falar que aquele que ouvir o meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu o perdoarei e sararei a tua terra. São as promessas feitas aqui, não para a glória de Deus, é aqui. Relaciona com Deus. Quais são os teus propósitos? Quais são os seus planos? Já colocou Deus junto? Orou em relação a tudo isso? O próprio casal, se ele estiver em 2, tende a dar errado. Ele tem que estar em 3. Gente, eu não estou falando sobre adultério, não. É uma coisa que o mundo evangélico fala, que chama-se de cordão de 3 dobras. É o marido e a esposa e o Espírito Santo conduzindo, entrelaçando e dando o funcionamento correto.
Porque o próprio sacerdote da lar, que é o pai, ele não dá, Deus fala que ele não é para tomar conta de tudo sozinho. O próprio pai, está ali, ó, meu filho, eu busco orientação. Eu tenho um entendimento, já estou ficando velho, mas eu tenho um entendimento, uma experiência de vida, mas eu busco a Deus a forma de conduzir todas as coisas. Esse conector eu botei bem demais. Deixa. As formas de conduzir todas as coisas. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos. A tua família é o teu primeiro ministério. Eu falei hoje aqui isso para o pastor Carlos. Nós vamos ver a diferença. Vai no Salmo 128, Davi. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e ainda nos seus caminhos, sua relação com Deus. Segundo versículo. Pois comerás do teu trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O teu trabalho. Primeiro a tua relação com Deus, depois o teu trabalho. Versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, a tua família. 4. Em que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, a igreja, Jerusalém, em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. É um salmo pequeno, porque as pessoas às vezes confundem a relação com Deus com a relação com a igreja. São ligadas, são. Mas Deus botou a tua família e você é responsável. O sacerdote, a mulher edificadora, nós temos responsabilidades com Deus, porque da mesma forma que Cristo é o cabeça e cuida da sua noiva, que é a igreja, Ele nos colocou para cuidar da nossa casa. E uma das formas de você cuidar da sua casa é manter todos na presença de Deus. Você mostrar os valores quando estão pequenos, porque a palavra fala que quando mostrar o caminho que a criança deve seguir, para que quando crescer não se desvie. Você manter a sua filha, o seu filho, na presença do Senhor, com os valores que são bíblicos, na presença de Deus. Mas é complicado. Por isso que nós não podemos fazer sozinhos. Por isso que nós precisamos orar a Deus, e Ele vai nos dar a força para fazer. Ele não vai dar a palavra através do Espírito, Ele não vai dar a calma, que às vezes dá vontade de dar uma coça. Mas Deus vai te dar sabedoria. Porque não adianta você bater e bater e bater e bater. Você vai ganhar uma pessoa revoltada. Quando é pequenininho, o chinelo faz maravilhas. Mas olha o tamanho daquele galalau ali. Já está ficando. Claro, eu ainda sou fisicamente mais forte, mas eu prezo pelo respeito. Ele tem que me respeitar, mas eu também tenho que respeitá-lo. Porque o Espírito Santo te induz a fazer isso. Nós precisamos ser a referência para os nossos filhos. Porque se você, pai, não for uma referência dentro da sua casa, ele vai buscar em outro lugar. E pode ser longe do que Deus quer para a vida dele. E quando você perceber, pode ser tarde. Mas quando você segue o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e todas as mais coisas, Ele vai te ajudar no resto. O teu trabalho não é mais importante, porque Ele é que te deu. É a segunda, versículo 2. Olha lá. Pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ele é o provedor da tua vida. Nós não podemos ser
indulgentes e rebeldes no nosso trabalho, porque o testemunho, nós somos servos de Cristo e precisamos emanar a luz que Ele emana para a gente. Precisamos dar testemunho, então ser um bom funcionário, ser uma pessoa trabalhadora, porque Ele falou lá na queda de Adão que teríamos que ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto. Então, onde você estiver plantando os teus pés, ali você tem que honrar esse Deus. Mas entenda que o teu provedor é Deus. Quem aqui já foi mandado embora de um trabalho alguma vez? Vocês estão desempregados agora? Quem está desempregado? Deus vai usar isso. Porque da mesma forma que os outros não estavam, eu também já fui. Quem provém é Deus. Nós podemos entender que temos capacidades. Beleza. Nós podemos entender que estudamos e nos preparamos. Amém. A Natália está fazendo faculdade, né? Glória a Deus. Mas quem abre que fecha a porta. Lucas 1,37 vai falar que Ele é o Deus que para nada é impossível. Quem abre e fecha a porta, quem prepara o teu lugar, quem vai falar que o homem, o servo de Deus não iria mendigar o pão, e que mantém isso, é Ele. Nós podemos perder empregos? Podemos. Nós podemos ter déficits, nós podemos passar por tribulações, mas Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Às vezes nós vemos os problemas e tentamos resolver por nós mesmos. Você pega um incêndio e vai assoprar. Algumas pessoas vão entender que ele pode apagar o fogo. Outras podem entender que ele vai se alastrar. Deus dá a medida certa para a tua vida. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Você pega a mesma substância numa dose certa, ela vai acionar os teus anticorpos. E quando você, por acaso, tiver contato com uma dose maior, por exemplo, um veneno de cobra, aqueles anticorpos, porque você tomou aquela dose bem pequena, os anticorpos começaram a trabalhar e vão combater o veneno. Mas é o mesmo veneno. O que vai diferenciar é a dosagem. E quem vai dar essa dosagem para a tua vida é Deus. Você não pode entender que Deus não é mais necessário. Lucas 10, 38. Lucas 10, Davi. Versículo 38. A palavra de Deus vai falar o seguinte: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Parece que a irmã que estava aos pés de Jesus era a preguiçosa, mas às vezes nós substituímos Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos fazer uma coisa que Deus não mandou, que não está nos planos de Deus, e isso é complicado, e eu sei que é. Quais são os planos que Deus tem para a tua vida? Eu, por exemplo, eu trabalho no serviço que não consigo chegar nos cultos direito no dia de semana, porque eu trabalho até às 8h40 da noite. Mas o meu chefe chegou há uns meses atrás: Ricardo, eu preciso mudar os teus dias de semana. Eu falei: como assim? Eu preciso que você trabalhe agora de domingo a sexta. Eu falei: não tem como, Daí.
Sabe por quê? Porque eu tenho o meu ministério. Eu já não consigo fazer as coisas dentro da casa do Senhor de segunda a sábado, por causa do meu trabalho, mas eu entendo que eu tenho que honrar, eu tenho que dar testemunho, e eu não faço, eu não deixo de atender meu chamado, fazer minhas obrigações por nada para chegar na igreja, apesar de eu gostar. Mas eu também não posso abrir mão da minha relação com Deus para isso. Eu já tenho a minha carga horária firmada sob contrato. E se for possível, se você conseguir respeitar isso, eu te agradeceria muito. Pô, Ricardo, desculpa, eu não sabia. Mas ele sabia. Ele sabia. Mas ele não entendeu. O que ele não sabia é que eu ia me posicionar, não com raiva, não elevando a minha voz, mas com sabedoria, com a palavra correta. Porque eu só tenho domingo para fazer isso. E às vezes o corre-corre já é tão grande que eu não consigo. Eu dou aula aqui do escola dominical, depois eu tenho as coisas aqui dentro da igreja que a gente tem que resolver. Aí chega o Juninho, bicho chato pra caramba, que a gente tem que aturar aqui. Tô brincando, o Juninho é uma benção aqui, me ajuda muito. Aí depois tem os mistérios de louvor. Hoje eu não fiquei pro ensaio porque eu ia pregar, porque eu não ia louvar. Aí mesmo eu não louvando, eu tive que vir aqui, botei os últimos, trouxe Davi veio fazer aula, levei Davi, trouxe Davi. É o envolvimento. Eu não posso me afastar dia de domingo da igreja. Ah, Ricardo, mas tem um compromisso, alguma coisa, marcar dia de domingo? É pedir para eu não ir. Eu tenho um cunhado que eu gosto muito, irmão da Isis. Uma vez ele, pô, Ricardo, você não foi no meu casamento? Marcar um casamento a sexta-feira à tarde é pedir para mim não ir. Como é que eu vou no casamento 2 horas da tarde de sexta-feira, meus filhos? Não tem como, rapaz. Aí ele coçou a cabeça, é mesmo, né? Eu não posso substituir as coisas de Deus na minha vida. Aí meu trabalho e eu faço por honrar, ser um bom funcionário. O que eu tenho de e-mail me dando elogio, a favela não aumenta não, mas o elogio eu tenho um monte. O faz-me rir tá na mesma coisa, mas me dá o sustento que eu preciso para minha família, as contas estão pagas, está tudo certinho, sou dizimista da casa do Senhor, não pago todas as contas não, da igreja, mas sou dizimista fiel e Deus está operando na minha vida. Meu filho estuda num bom colégio, se veste, minha esposa está lá em casa, porque hoje ela está fazendo um curso do serviço dela, que ela não teve jeito, está lá fazendo o curso e deve estar vendo pelo canal de YouTube. Mas Deus, Ele quer ser primazia na tua vida. Aqui nessa passagem, Marta achou que Maria não podia ouvir Jesus porque tinha que fazer os paredes de casa, mas há tempo para todas as coisas. Você fica com preguiça a semana toda, aí quando chega no domingo você inventa um monte de coisa para fazer, porque Satanás vai botar na tua mente que você não tem tempo. Satanás vai falar que você não precisa, porque de casa, hoje negócio de templo, igreja não é templo, não, igreja não é o templo, igreja somos nós, mas quando buscamos, quando congregamos, quando estamos tentando nos alicerçar, como disse no início, nos blindando espiritualmente para fazer a vontade de Deus e dando o melhor. Não é o mais do que ninguém, é o melhor para Deus. Marcos 12, 41 ao 44 vai falar o seguinte: estando Jesus assentado dentro da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que nesta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha e todo o seu sustento. Você não precisa dar para o Senhor. Eu não estou falando nem de dízimos e ofertas, eu estou falando do teu próprio coração.
Você não precisa dar mais do que ninguém. Cada um tem a sua relação. Não se compare. Deus tem um propósito, tem uma relação pessoal contigo. E Ele vai falar o seu coração através do profeta, através dos sonhos, através da palavra, como um louvor, o que Ele quer de você. Se você o buscar e começar a escutar, porque Ele quer falar ao teu coração. O problema é que nós muitas vezes nos tapamos os nossos ouvidos às vontades de Deus. E Ele vai falar o que quer de você. Eu já contei aqui uma história, às vezes, quando Davi foi espantar Golias, Saul deu a armadura, mas a armadura de Saul era de Saul, não era de Davi. Se você tiver alguma coisa passando mal, alguém teve o mesmo sintoma, fui lá, tomei esse remédio que o médico me receitou. Às vezes o sintoma é igual, mas a doença, o estado é diferente. O remédio que serviu para o teu irmão pode te matar. Porque a tua relação com Deus é sua, não se compare a ninguém. Cada um age e vê como Deus coloca na sua vida. Mas cada um tem um propósito. O corpo humano, cada um, lembra do corpo da igreja? Cada um tem o seu propósito. Mas basta que você coloque a sua relação com Deus em supremacia. Ele tem que ser a primícia da sua vida. Natália, olha que coisa linda. Quando você colocar Deus acima de coisas, tu acha que Ele vai deixar esse amor de lado? Deus não quer a sua família em prantos. Como o próprio Salmo 128, quando eu falei, a família antes da própria igreja. Família é uma instituição criada por Deus. E Ele pede que nós lutemos por ela. Jesus é a pedra da esquina, a pedra sensata, eleita, preciosa, a pedra principal, a pedra angular, a pedra que vida, a pedra espiritual, a pedra com os irmãos é a pedra da vitória da tua vida. Basta que você entenda que essa pedra não pode ser substituída. Tanto a vida cai, a construção desaba. Que você entenda que a tua relação com Deus tem que ser dada a devida manutenção. Deus te ama, Deus sabe, mas quer ouvir da tua boca. Quando você ora a Deus, tu dá a procuração. Vamos falar em direito? Você dá a procuração para que Deus haja divinamente na sua vida. Porque Satanás te invade a sua vida. Deus só vai onde é chamado. Deus não te invade e não faz barganha. Mas Ele te dá salvação, te dá vitória, te dá plenitude da vida. Em tu e todas as pessoas ligadas a você. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, para honra e graça desse Deus. Amém, meus irmãos? Infelizmente é verdade. A gente começou a andar com o pastor Carlos, ficamos assim com amnésia, né? Afetou nossa mente, deu problema, amém? Chamou ela de quem mesmo? Não, chamou a tua filha de Antonieta.